Hoje vou falar sobre uma experiência que eu tive com uma turminha do Infantil 5. E foi uma experiência muito legal, muito rica, bastante encantadora. E grande parte do trabalho logosófico realizado aqui no colégio está relacionado com a pedagogia de projetos. Mas como estimular uma turma que não está acostumada a fazer perguntas ou quando faz as perguntas não está acostumada a achar as respostas? Essa foi a dificuldade encontrada. Com quase um mês de aula, identificamos que as crianças, apesar de demonstrarem interesse e entusiasmo pelas novidades que apareciam, não tinham iniciativa para darem continuidade aos temas de interesse. Como, por exemplo, certa vez, uma aluna levou para a sala conchinhas que havia levado das férias, Ela levou para a sala. As crianças prontamente ficaram empolgadas e ficaram bastante entusiasmadas, fizeram perguntas, mas ficou somente por isso mesmo. Outra vez, a turma encontrou uma lagarta no pátio. Houve uma encantadora movimentação que ficou apenas também para aquele momento. O mesmo aconteceu quando encontraram um barbeiro no parquinho. Vejam um vídeo a seguir. Como vocês veem, eles tiveram a iniciativa, ficaram empolgados, levaram o barbeiro para um cantinho para ele não se machucar, porém também ficou nisso. Outra questão estimulada através de um projeto que a gente faz no Infantil 5, que é a história da escrita, foi quando a professora fez a seguinte questão aos alunos: quem criou as letras? Novamente, houve um grande entusiasmo, porém esquecido novamente. A turma, então, atuava assim. Mesmo com todo o estímulo oferecido por nós, suas professoras, assim sendo, percebemos a necessidade de incentivar para cultivar dentro de cada um iniciativas individuais e coletivas na busca pelo conhecimento. Observamos, então, que as crianças nos pátios brincavam sempre de uma brincadeira que eles intitulavam de Clubinho ou Clubinho dos Mistérios. Logo, tivemos uma ideia de aproveitarmos essa brincadeira para estimulá-los e envolvê-los em pequenos projetos. Para dar continuidade, pedimos à turma que explicasse como funcionava a brincadeira que eles faziam no pátio. Eles explicaram que a brincadeira seria da seguinte forma: era para desvendar um mistério que poderia ser real ou não. Escrevemos então no quadro a palavra clubinho e citamos 3 mistérios que ainda não tínhamos nenhuma resposta, que seria a origem das conchas, o nome do animal encontrado no parquinho e quem criou as letras. Perguntamos se havia mais algum mistério que eles queriam resolver. E eles levantaram perguntas, como, por exemplo, sobre como é feito o papel e até mesmo perguntas sobre Deus. Neste momento, a turma estava empolgadíssima. Eles também decidiram que o clubinho deveria ter uma sede que deveria ser o laboratório de experiências do colégio. Quando eles visitaram o local, eles tinham certeza que aquele era o local perfeito para a sede do clubinho. Fizeram também questão de uma mascote para o clubinho, que era a cachorrinha Dorothy, que era a cachorrinha da assessora da escola.
que ela havia feito uma visitinha para eles, e placas também para a sede e uniforme para os integrantes. Também fizeram parte da pauta da reunião. Estava, então, formado ali o Clubinho dos Mistérios. Como planejado, na semana seguinte, começamos o trabalho com um tema que havia sido escolhido pelas professoras para trabalharmos o projeto institucional, a história da escrita. A pergunta, portanto, foi: quem inventou as letras? Novamente, várias hipóteses foram levantadas. Aproveitamos para ler o livro A Curiosidade Premiada, de Fernanda Lopes de Almeida, que conta a história de uma menininha bastante interessada que, através de seu interesse por aprender, conheceu o mundo que vivia e passou as descobertas para seus pais e as pessoas próximas a ela. Destaco aqui sobre a palavra curiosidade. Para a logosofia, a curiosidade é uma deficiência que, se considerarmos que ela pode ser utilizada para impulsionar nossa sede de informação, lançando mão de qualquer recurso, sejam eles indiscrição e intrometimento. A curiosidade é para a mente o que a comichão é para o corpo. Há um meio muito comum de acalmá-las, o qual, em ambos os casos, proporciona deleite, um efêmero deleite, porque depois, tanto uma quanto a outra aparecem de novo, provando que não se destruiu a causa de onde cada uma provém. O mistério sobre a invenção das letras foi resolvido através de vídeos, tour virtual às cavernas de Los Cauques, que é um complexo muito conhecido pelas pinturas rupestres, localizado em Montagnat, na França. E, por fim, contamos para as crianças como os símbolos foram evoluindo para as letras. Ou seja, apesar das inferências e estímulos, o mistério foi resolvido pelas professoras, pois sentimos que, naquele momento, eles ainda não estavam preparados ou com iniciativas para fazê-lo sozinhos. Para dar continuidade ao projeto, escolhemos a segunda pergunta, com o intuito de treinarmos a funcionalidade do clubinho. Como vivem os peixes? Como de costume, levantamos algumas hipóteses. Passou uma semana e ninguém levou nada a respeito para a sala, com exceção de uma aluna que levou o seu aquário, que deixou lá por algumas semanas. As crianças puderam alimentar e viver com esse peixinho por algum tempo. Fizemos, então, uma reunião do Clubinho dos Mistérios e refletimos sobre essa postura de não buscarmos as respostas. Dividimos a turma em grupos e fizemos a pesquisa na escola com direito a cartazes e a apresentação. E assim, os primeiros resultados começaram a surgir. Alguns livros e história de pescador de algum familiar. Aí são os cartazes das apresentações que eles fizeram, só que foram nós, professoras, que fizemos com eles dentro de sala. Levamos alguns grupos para a biblioteca e lá ensinamos onde a gente busca as respostas de algumas perguntas que a gente tinha. Novamente, o fizemos observar para si mesmos e aproveitamos para conceituar uma pesquisa mostrando a eles como conseguimos essas respostas. Levamos, então, uma tilápia para a sala para auxiliar no processo de observação. Para isso, usamos a sede do clubinho e deixamos claro para as crianças sobre a postura de um cientista, que não deve ter nojo de observar o seu objeto de estudos. Nesse momento, as professoras já não tinham muitas expectativas, mas, felizmente, fomos contrariadas, pois o assunto perdurou e a sede do conhecimento veio através do Projeto Peixes, que perdurou durante todo o primeiro semestre. E aí a gente vê nas fotos, quando eles começaram a fazer o projeto Peixes, eles fazendo a difusão do que aprendem, do que aprenderam.
Eles apresentando, felizes dentro da sala. Depois a gente pôde fazer um grande mar, que eles descobriram alguns peixes, cada um fez o seu, pintou, coloriu, depois colamos nesse mar, colocamos pelo colégio e ainda aproveitaram para difundir ainda mais esse saber para outras turmas. Aí nas fotos eles estão ensinando a turminha do primeiro ano o que eles aprenderam. Durante o projeto Peixes, não sorteamos mais nenhuma pergunta, porém, continuamos anotando todos os mistérios que surgiram. Classificamos os temas e demos continuidade à ideia do uniforme para o clubinho. Ficou definido que seria uma camiseta branca. Conversamos sobre as características de um uniforme e fizemos o esboço disso. Depois, produzimos um texto coletivo justificando aos pais a necessidade de enviar o dinheiro para comprarmos a camiseta branca. E aí está o texto que a gente fez coletivamente com as crianças. Algumas palavras estão em destaque, porque a gente aproveita o projeto para trabalharmos com ele também as escritas, né? E apesar de palavras complexas, eles foram sentindo os sons e foram lembrando qual letra seria cada palavra. Aqui também a gente tem o esboço, né, que a gente fez do uniforme que ficou decidido, que seria na frente escrito CM com um círculo, né, as siglas do Clubinho dos Mistérios, e o nome da criança na frente. E atrás eles poderiam fazer o que quisessem, e aí está o resultado de como ficou o nosso uniforme. Com o início do projeto institucional sobre a família, estendemos o mistério do clubinho aos pais, os convidando para nos ajudar a resolvê-los. A adesão foi maravilhosa e as respostas vieram através de visitas de um ou dois integrantes da família, em apresentações realizadas em PowerPoint ou através de experimentos práticos e algumas simulações. O envolvimento das crianças diante de cada novidade foi enorme, como a gente vê pelas fotos. Muitas reflexões foram oferecidas aos alunos para que pudessem observar sobre a capacidade do homem de aproveitar e aprender com a natureza, para melhorar, enfim, o seu habitat. Reforçamos sobre a importância da busca pelo conhecimento, que não deve nunca acabar. As crianças concluíram que o Clubinho dos Mistérios não queria terminar com o fim do Infantil 5 e chegaram a verbalizar que ele vai durar para sempre em nossos corações. Em um ato simbólico, oferecemos medalha para que nunca parassem de perguntar. Durante o projeto, as crianças puderam experimentar a prática do bem, pois descobriram que o conhecimento é um bem valioso, que temos e que podemos usar uns para os outros. Assim, como eu coloquei aí a imagem do sol, que também é um exemplo de perseverança, de continuidade, de generosidade e de luz, pois ele está sempre ali, e assim também deve ser o conhecimento.